Vocês, professora Tati aqui, né, para mais uma aula de geografia, e hoje nós estaremos aí iniciando o volume 2, tá? Com o tema População Brasileira e seus movimentos. Sétimo ano é o seguinte, na nossa aula de ontem, né, pelo Zoom, a professora Tati já adiantou, já foi explicando para vocês aí da população brasileira, quais são as características, né? E nós conversamos e foi destinado aí, né, alguns tópicos, e dentre eles foi identificado que a população brasileira ela tem como característica, né, de diferentes etnias. Então há uma miscigenação, né, na população brasileira, certo? E também gerou essa questão de nós estarmos aí falando, né, vocês explicaram lá que há uma mistura de, né, de portugueses com franceses, né, espanhóis com portugueses, e até mesmo indígenas que casaram lá, né, com portugueses. Então, houve-se uma mistura, tá, de etnias. Isso daí foi formando a população brasileira. E também veio aí a pergunta, né, o que significava ser brasileiro. E ser brasileiro é tudo isso, né? É viver no Brasil, primeiramente, né? Porque nasceu aqui que nasceu aqui no Brasil, tem a origem brasileira, certo? E nós também distinguimos que ser brasileiro é onde nós estamos aí, né? Agregando uma mistura, né, de raça humana. Nós estamos aí tendo italianos ao nosso meio e que trouxeram uma cultura para nós, depois vieram japoneses também que trouxeram a cultura deles para nós, então foi formando aí a característica de ser brasileiro, tá? Eu preparei alguns slides para vocês e hoje nós vamos trabalhar aí como que essa população brasileira foi se movimentando, tá? Foi crescendo. E também nós discutimos na nossa aula de ontem sobre a diferença, né, de populoso, né, e povoado, porque tem essa diferença de populoso e povoado. E eu explicando para vocês, né, e deu para entender aí que populoso significa o quê? Populoso. O que é o populoso? Nada mais significa uma população numerosa, tá? É uma população aí numerosa. E povoado significa o quê? É algo habitado, ocupado, né? Que está referente aí a uma densidade demográfica. É um número menor de habitantes, tá? Então, a professora Tati aqui até mostrou para vocês na aula de ontem, né? O gráfico, onde aqui vocês têm Singapura, a China, desculpa, a China, ela sendo, né, aí um país mais populoso, né, do mundo, e nós temos Monaco aqui embaixo, ó, tá? Monaco, aqui, ó. Ele sendo considerado um país, né, povoado. Então, é só para vocês entenderem a diferença aqui, ó, de populoso com povoado, tá? O populoso tem mais habitantes do que o povoado, tá? Isso daí é a densidade demográfica, certo, pessoal? Então, o Brasil, apesar dele ser muito populoso, ele é um país pouco povoado, né? Pois a sua densidade demográfica é bem baixa. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, eu preparei aqui os slides para vocês, tá? Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a distribuição da população brasileira no território nacional. Como que é distribuída, né, a população brasileira? O Brasil, ele é o quinto país mais populoso do mundo, né? Durante o século XX, a população brasileira ela cresceu em ritmo acelerado, aí você veja aqui, ó, a escala, tá? E o número de habitantes aumentou mais de 10 vezes, tá? A população brasileira cresceu em 138 anos, quase 20 vezes, segundo aponta aí os dados, né, do Censo Demográfico de 2010. Lembrando que o Censo Demográfico ele faz os cálculos, né, da quantidade de habitantes de cada país,
no caso nosso Brasil, a cada 10 anos, o censo demográfico que ele faz, tá? Então, já se faz aí, esse ano de 2020 é feito o cálculo de novo de como que está o crescimento populacional da nossa cidade, do nosso país. País populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. A tia Tati acabou de explicar agora há pouco para vocês. Populoso, né, se trata de um país aí que tem uma grande quantidade de habitantes, que no caso da China, né, que eu mencionei há pouco aqui no mapinha de vocês, né, e povoado é aquele que tem uma densidade demográfica menor, tá? Que é no caso de Monaco, no caso de Singapura também, né? A Índia, ela é mais populosa do que Singapura. Você observando aí no livro da página 4, tá? Vamos para o próximo slide. A população por regiões, né? A população não está bem distribuída no território brasileiro. Por quê? Porque a região sudeste ela é a mais populosa do Brasil. Sabe por quê, gente? A população da região sudeste, ela é considerada uma população populosa porque na região sudeste é onde se concentram os maiores polos industriais. Então isso chama a atenção de pessoas para vir até, né, aqui a região sudeste para trabalhar, né, busca de recursos para sua sobrevivência. Então por isso que a região sudeste ela é mais populosa. Já a região centro-oeste é a que apresenta menor número de habitantes, então ela é o quê? Populosa, certo? Então ela é, portanto ela é o quê? Povoada, em vista da região sudeste, tá bom? Então, a região sudeste, ela é a mais populosa do Brasil. Já a região centro-oeste, por ela apresentar menor número de habitantes, ela é o quê? Povoada. Só para você entender aí, tá? Densidade demográfica. Lembra lá na aula que a professora Tati falou de ontem? Eu falei, gente, quando se trata de população, então vocês têm que entender que lá nas provinhas da vida de vocês vai aparecer o quê? Olha, descreva a densidade demográfica da região sudeste brasileira, entendeu? Então, densidade demográfica é a contagem, tá? Do total de habitantes que tem naquela região. Vou ler aqui, Brasil, ele apresenta um extenso território, mas nele sua numerosa população não está igualmente distribuída, tá? O país povoado, diferentemente do populoso, é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Para fazer esse cálculo, pega-se a população total da nação e a divide pela área da mesma. Tá? Esse cálculo também serve para calcular um conceito muito importante e bastante cobrado, que é a densidade demográfica. Né? Dessa forma, pode-se dizer, então, que um país povoado é o que apresenta uma elevada densidade demográfica. Por causa de sua grande extensão, o Brasil ele é pouco povoado. A densidade demográfica no Brasil é maior principalmente em áreas próximas ao litoral, que concentra a maioria dos povos, tá? Que é aqui no caso aqui, toda essa região aqui, região litorânea, né? Principalmente aqui, nessa região aqui, tá vendo? Sudeste, ela é bem mais concentrada, é considerada bem mais populosa por causa dos polos industriais que eu te falei, né? Tudo mais. Vamos lá. Bom, quando se fala de crescimento populacional, como é que a população brasileira foi crescendo, a gente sabe também, né, que há uma contagem de quantos têm nascido e quantos têm morrido, tá? No caso, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade também influencia na contagem aí da densidade demográfica, tá bom? As taxas de natalidade e mortalidade são importantes para acompanhar o crescimento da população e alguns fatores relacionados com a qualidade de vida de um dado local, tá? Taxa de natalidade, o que é? É o número de crianças nascidas por cada habitante, 1.000 habitantes. Exemplo, né? Se uma cidade de 100 mil pessoas nascerem 15 mil crianças durante o ano, então a taxa de natalidade é 15%, tá? Taxa de mortalidade. Mortalidade. Tá muito simples, é o número de mortes para cada 1.000 habitantes. Exemplo, se na mesma cidade de 100 mil pessoas houve 10
mil mortes durante um ano, então a taxa de mortalidade é de 10%, né? Ou seja, 10 mil. A partir dos dados fornecidos, tá? Nos exemplos acima aí, podemos calcular a taxa de crescimento vegetativo da cidade em questão. Para isso, basta diminuir a natalidade pela mortalidade, certo? E aí, gente, então eu coloquei aqui, tá? E aí, gente, eu coloquei aqui, ó, um modelinho para vocês verem, tá? Crescimento vegetativo, taxa de mortalidade, tá? Então vamos lá para o próximo slide. Crescimento populacional em queda, tá? A população brasileira, ela aumentou quase 20 vezes desde o primeiro recenseamento, né, realizado no país, em 1872. Mas desde a década de 1960 ocorre uma redução do ritmo de crescimento. A taxa de natalidade ela baixou de 1,64% em 2000 para 1,17% em 2010. Por que a taxa de natalidade no Brasil está caindo desde a década de 1960? Né? Diversos fatores influenciaram a queda da taxa de natalidade. Quais são eles? Aí tá aí, ó. Popularização dos métodos anticonceptivos, tá? A entrada da mulher no mercado de trabalho, que fez com que muitas adiassem a gravidez por causa de das suas carreiras. O planejamento familiar, que faz com que os casais decidam quantos filhos terão com base nas condições que poderão oferecer de educação, saúde e lazer. Então, o que acontece? A partir de 1960, as pessoas, né, elas começaram principalmente as mulheres, elas passaram a ter mais liberdade para poder irem, trabalharem, coisa que elas não tinham anteriormente. Elas tinham que cuidar da casa, né, cuidar dos filhos. Mas a partir dessa década aí, de 60, as mulheres tiveram mais autonomia, né, sendo aí, igual no item 2 aí, né, que fala a entrada da mulher no mercado de trabalho, que fez com que muitos adiassem a gravidez. Então, elas deixaram a gravidez de lado e foram em busca de estudar e ter aí uma carreira, né, como um sonho realizado, certo? Também, quando fala do planejamento familiar, é aquele onde os casais decidam, olha, a gente só pode ter 2 filhos, né? Porque cada vez que passa, a situação econômica vai ficando difícil, né? Então, é melhor nós termos aí 2 filhos para nós darmos a eles uma educação melhor, uma saúde melhor, uma área de lazer, uma qualidade de vida melhor, tá? Então, já entra aí um planejamento familiar. E lá, né, que aumentou os métodos anticonceptivos aí, tá bom? Então, isso daí reduziu um pouquinho a taxa de natalidade, tá? Aí eu coloquei até para vocês verem aí, ó, tá bom? Éramos 6 e seremos 3, né? Então vai diminuindo aqui, ó. A fecundidade do brasileira despencou em total de filhos por mulheres, tá? Em 1960, a mulher brasileira tinha em média de 6 filhos, depois aí passou, na década de 80, passou para 4 filhos, depois em 2000 já eram 2 filhos, e em 2020, que a gente fala agora, a média aí é de um filho só, tá bom? Então vamos para o próximo slide. O Brasil e sua diversidade. Bom, gente, é o seguinte. Desde o início da história do Brasil, né, após a colonização europeia, o Brasil ele é marcado por uma extensa diversidade cultural. Ó, lá no início da nossa conversa, né, o Brasil, uma miscigenação, né, de etnias aí, uma mistura de raça humana, sendo indígenas, sendo africanos, sendo japoneses, italianos, portugueses e assim por diante. Então, houve-se uma diversidade cultural também, né? Eles trouxeram, os imigrantes trouxeram para cá a cultura deles, que nós, povos brasileiros, começamos a acatar, tá? Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade cultural, né? Os colonizadores europeus, a população indígena, os escravos africanos, foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida veio quem? Italianos, japoneses, alemães e até mesmo os árabes, tá? Entre outros, que contribuíram para a essa diversidade cultural no nosso país. Aspectos como a culinária, dança, religião, são elementos que integraram a cultura de um povo, tá? Que é o nosso, o povo brasileiro, tá bom? E assim por diante. A composição da população varia entre os estados,
de acordo com a história de ocupação e colonização de cada região do território brasileiro, tá? Então, hoje, a população brasileira, ela é composta, cada estado, ela tem uma cultura. O estado nordestino tem um tipo de cultura, tem um sotaque diferente, né? Eles praticam ali um certo tipo festivo, né? Um certo tipo de comida e assim por diante. Na região sul, ele já tem outro sotaque, ele já tem outro tipo de culinária, né? Então é uma outra cultura. E assim vai misturando as culturas da nossa região, a região sudeste, né? Nós temos o nosso sotaque, nós temos o nosso tipo de comida típica da nossa região, e assim por diante. E vai havendo essa mistura, né? Essa mistura de cultura, essa mistura de diversidade cultural. Tudo bem? E assim foi formando o povo brasileiro. E assim o povo brasileiro foi crescendo, foi se movimentando, né? Conforme esses povos imigrantes foram chegando aqui no nosso território brasileiro, eles foram disseminando, tá? Foi partindo para cada um para uma região, tá? Povos indígenas foram os primeiros povos que aqui no Brasil chegaram, que ocuparam o nosso Brasil, né? Eles são descendentes dos habitantes nativos do atual território do país, que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores portugueses, no século XVI, tá? Os povos indígenas somam, segundo o Censo IBGE, olha só, de 2010, 896.917 pessoas né, que vivem aí nas cidades. Em áreas rurais, também tem, 572, tá? O que corresponde a aproximadamente 47%, né, 0,47% da população total do país. Então, ainda há entre nós, né, os povos indígenas. A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias, situadas no interior de 705 terras indígenas, de norte a sul do território nacional, tá? Então, ainda os povos indígenas estão alastrados aí, né, por várias partes do nosso país. Tudo bem? Vamos lá. Os imigrantes. Bom, lá no livro de vocês, tá vendo aí como que vai crescendo? Nós estávamos falando dos indígenas, agora nós já vamos falar dos imigrantes. O que acontecia para essas pessoas, né, migrarem de um lugar para o outro? Você sabe o que significa migração, né? A migração é o deslocamento de pessoas em determinadas regiões, certo? Aí vem a questão da imigração. A imigração, ela é a chegada de pessoas em um determinado lugar. No caso, eu posso dizer para vocês um exemplo. Quando os portugueses chegaram aqui, para nós, os imigrantes, quando eles chegam aqui, os portugueses chegaram aqui, para nós eles eram o quê? Imigrantes. Mas quando esses portugueses saíram lá de Portugal, eles foram chamados de quê? De emigrantes, porque eles saíram. A emigração é a saída de pessoas de um lugar para o outro. E a imigração é a chegada, tá bom? Então, todo esse movimento dessas pessoas para lá e para cá, o que que acontece? Tem algum motivo para eles saírem. Muitas das vezes, eles saem por guerras, que está tendo lá no país dele de origem, muitas das vezes por causa de crise econômica, muitas das vezes por causa de questões políticas, questões religiosas, são todos esses fatores que contribuem, né, que contribuem para que os imigrantes saiam do seu território para ir para um outro, tá? Lá no livro de vocês, na página 11, tá bom? Tá falando do movimento da população brasileira. Como que foi tendo esse movimento, né? E aqui começa a falar, né, que é comum grupo de pessoas se deslocarem de um lugar para o outro. É comum isso daí, né? Alguns desses deslocamentos são de pouca duração. Um exemplo, eu saio daqui de São Paulo e eu vou até Jundiaí. Eu vou a trabalho. Eu saio de manhã e volto à tarde para minha casa, para minha cidade. Isso é chamado de movimento pendulares. É aquele movimento onde você vai trabalhar, é o caso de muitos trabalhadores que vão, né, para um outro local, se movimenta para um outro local e ao entardecer eles voltam, entendeu?
para sua residência, na sua cidade de origem, e seus movimentos pendulares, tá? Isso também é um movimento migratório, tá? E aí depois vem entrando em outros termos que eu estava explicando para vocês, da imigração, né? Da imigração. Quantos imigrantes chegaram aqui? Por quê? Será? Porque lá na Europa, vamos dar o exemplo dos europeus, porque lá na Europa eles passaram por fortes guerras mundiais. E após as guerras sempre vem, né, as consequências entre a situação econômica, né, acabando afetando ali eles a terem dificuldade de sobrevivência. Então, ou muito também pode ser que eles estavam com medo, né, de ser aí atingidos pela guerra, acabando sendo mortos. Então, por medo eles migraram para cá, certo? Então, assim, outros saem, um exemplo, sai daqui de São Paulo e vai lá para os Estados Unidos para estudar, outros vão para estudar, né? Vocês têm o caso da professora Jéssica, ela ficou 2 anos na Irlanda, ela saiu, ela teve um processo migratório, tá? Ela foi aqui para nós uma emigrante, porque ela saiu do nosso país, então para nós ela era uma imigrante. Mas quando ela chegou lá na Irlanda, ela era uma imigrante para eles, porque é a chegada. Então você vê, né? Ela foi para estudar lá, ela foi para fazer intercâmbio lá, tá? Então você entenda tudo isso daí. Esse movimento migratório é comum acontecer, certo? Agora a gente vai começar a falar sobre, né, os imigrantes. Os descendentes de imigrantes constituem grande parte da população brasileira. A chegada de imigrantes ocorreu de maneira mais intensa entre os meados do século XIX, tá? E do XX também. Quando muitos europeus, principalmente os portugueses, italianos, espanhóis, alemães e asiáticos, também aí entra dos asiáticos, entra sírio, libanês, japonês, entre outros, chegaram ao país. Nas regiões onde os imigrantes se estabeleceram, podendo notar influência deixada na paisagem. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você for na região sul brasileira, quando você chegar lá, você vai ver uma influência que foi deixada pelos povos naquela região ali, tá? Que tipo de influência, professora? Um exemplo, né? É uma região ali onde tem muitos espanhóis, italianos na região sul. Então, eu falo que a influência que eles deixaram ali, além da culinária, foi também na arquitetura. Por isso que eu escolhi para vocês aí, ó, tá? Eu deixei para vocês essa arquitetura que é estilo europeu. A construção das casas lá da região sul é o quê? É baseada no estilo europeu. As casas deles lá é assim também, lá na região sul, tá? Então, isso é influência. Povos africanos, né? Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos foram trazidos ao Brasil como escravo para trabalhar nas lavouras e entre outras atividades econômicas. Muitos aspectos da cultura do povo brasileiro têm origem africana, incluindo estilo musicais e artístico, costumes culinários, né, manifestações culturais e religiosas, além de diversas palavras que usamos no nosso dia a dia. Também existem centenas de comunidades quilombolas no Brasil, né, que são grupos de ancestralidade, né, africana, remanescentes de antigo quilombo. Quilombo é uma comunidade onde servia como refúgio dos escravos que fugiam das fazendas de café, tá? Certo? Então, para você entender aqui nessa parte, os escravos também foram trazidos aqui para o Brasil em situação precária. Eles foram enganados, na verdade. Tá? Os europeus, o que acontece? Os europeus, eles não tinham mais os indígenas para trabalhar, para escravizar eles. Então, o que eles fizeram? Bom, tiveram a ideia de ir até a África, porque eles também já tinham colonizado a África, né? E tentaram enganar os africanos lá, falando assim, ó, vamos levar vocês para o Brasil, porque lá nós vamos dar uma boa vida para vocês, salário bom e tudo mais. E trouxeram eles em situações precárias dentro do navio negreiro. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre o navio negreiro, né? Onde muitos morreram em alto mar, eram jogados em alto mar, né? Como um trapo velho, né? E quando chegaram aqui, eles eram vendidos como escravo para os grandes fazendeiros das lavouras de café, levarem eles para trabalhar lá,
tá? Então, a escravidão começa aí, com o tráfico negreiro, tá bom? O movimento migratórios, né? O deslocamento de pessoas de um lugar para o outro é um fenômeno tão antigo quanto o homem, né? Os movimentos migratórios são amplos e complexos, pois envolvem as mais variadas classes sociais, culturais e religiões. Existem dois tipos básicos de migração, a externa e a interna. É aquilo que eu falei para vocês. A migração externa, agora eu vou falar de uma migração externa, tá? Eu vou falar de uma migração interna, onde está acontecendo um deslocamento de pessoas dentro do seu próprio país. Eu estava falando até agora de migração, né? De uma imigração, ou seja, de um deslocamento de um país para o outro país. Agora eu vou falar de uma migração interna e externa, que é dentro do nosso aqui país, tá? Então, a migração externa é que ocorre quando a população se desloca de um país para o outro, a externa, tá? E a migração interna é aquela onde acontece dentro do seu próprio país, do mesmo país. Um exemplo, os nordestinos, vou dar o caso dos nordestinos, quando eles saíram do Nordeste e vieram para a região Sudeste, também para a região Centro-Oeste, né, para poder buscar melhoria de condições de vida. Tudo bem? Os motivos que levam a tais deslocamentos são diversos e apresentam consequências positivas e também negativas, dependendo das condições e dos diferentes, tá, tipo, contextos socioeconômicos, culturais e ambientais em que ocorrem. Existe, por exemplo, causas religiosas, naturais, culturais, político-ideológicas e também as guerras, entre outros movimentos migratórios. A professora Tati já falou tudo isso para você agora há pouco. Só estou revisando aqui para você ficar anexado aí as causas, os motivos que levam tais deslocamentos, tá? O movimento migratório. Migração externa no Brasil, tá? Professora, como que foi essa migração externa aí no Brasil? Após a independência do Brasil, né, o período de maior migração externa se deu entre o século XIX e XX, quando o país recebeu um grande número de imigrantes europeus e asiáticos. Olha no mapinha para você ver, ó, lá da Europa para cá, tá vendo? E ali da África também, ó. Muitos imigrantes vieram ao Brasil para trabalhar em fazendas, como os italianos, em que sua maioria se dirigiam para as plantações de café. Outros vieram para fugir de conflitos e guerras em seus países, como no caso dos japoneses, tá? Que hoje estão aí mais concentrados no estado de São Paulo. Aí por isso que tem lá, né, ali como fala, a região, né, da Liberdade, né? Sabe onde fica a Liberdade ali? Então, ali está concentrado um grande número de japoneses, tá? Olha aí, eles trabalham na lavoura de café. Vamos lá, vamos para o próximo. Migrações internas no Brasil. Atualmente, milhões de brasileiros viveram fora do seu estado ou município de nascimento. Entre 1940 e 1990, nesse período ocorreram diversos deslocamentos populacional do Nordeste para o Sudeste, que eu já expliquei agora para vocês, tá? Então, ó, eu vou falar duas maneiras para vocês de migração interna. A da migração, tá? Dos nordestinos para o Sudeste, que eu já falei que eles vieram em busca de melhoria de condições de vida, porque no Nordeste eles passavam por uma situação, tá? De seca, né? Sem ter condições de plantar, de colher. Então eles acabaram vindo para a região Sudeste. Tudo bem? Então concentraram aqui para trabalhar nas indústrias também. Outra coisa que eu vou falar para vocês agora é. Então, gente, ó, aqui vocês estão vendo agora o outro motivo dessa migração interna aí é o êxodo rural, tá? Que a professora Tati também já mencionou para vocês, que isso aconteceu a partir de 1950, tá? Onde a industrialização começou a aumentar, e aí, ao aumentar a industrialização, começou a modernizar também, né, o campo, né, a zona rural, onde o homem foi trocado pela máquina, e aí muitos migraram, né, para cidades para trabalhar nas indústrias, porque lá não tinha mais emprego na zona rural. Então, por isso que é chamado de êxodo rural. É aquele movimento migratório onde as pessoas estão deixando o campo e indo ao rumo à cidade, tá bom? Vamos para o próximo agora, que é a lição de casa. Gente, é o seguinte, a lição de casa,
tá? Vocês vão fazer os exercícios com muito capricho aí no livro, na página 5, 6, 10, 12, 16, 17, tá? Não é muita lição, não se assustem, tá bom? Lembrando que quanto mais vocês estudarem, mais vocês irão aprender e mais próximo aí, tá, dos seus sonhos vocês estarão, tá bom? Nós iremos fazer essa correção lá na aula do Zoom, de quarta-feira, tá bom? Um beijinho da tia Tati, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.